Vamos começar a ler aqui o documento. Antes da gente começar a ler o documento, eu só quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Eu quero dizer para vocês que a sala tá quase pronta aqui, tá? Quero mostrar para vocês aqui rapidamente, ó. A nossa sala depois eu vou mostrar no meio da live novamente, tá? Mas essa aqui será a nossa sala de debates e entrevistas, tá bom? Olha aqui, ó. A nossa sala de debates e entrevistas. Então, quem quiser vir aqui, se vocês conhecerem alguém interessante para ser entrevistado, tá? Ou se tiver algum bolsonarista que quer de alguma forma debater comigo, debater com outras pessoas aqui, tá bom? Olha aqui, ó, nossa sala, tá bom? Olha aqui, ó, tá tudo prontinho para receber deputados, todo mundo aqui, tá? Tá todo mundo aqui, ó. Tá tudo pronto aqui para receber as pessoas, né? Só tá faltando umas cadeiras, estão chegando as cadeiras, tá bom? E a gente vai receber aqui uma galera, tá? Olha aqui, ó. Tá bom? Tá tudo prontinho. Eu limpei hoje à tarde aqui, tá? Tá tudo aqui no esquema, tá bom? Olha aqui, ó. Tá, então logo a gente vai fazer aí, a gente vai começar a fazer debate, começar a fazer entrevista. É isso que eu quero aqui para trazer também um novo panorama aqui para nossa live, beleza? Então é isso. Então se você tem algum deputado que você gosta e você fala, olha, eu queria que meu deputado estivesse lá no Vitor, manda e-mail pro teu deputado, manda e-mail para a pessoa que você quer que venha aqui no programa, tá bom? E vamos começar a colocar gente nessa live, tá bom? E eu vou sempre trazer, às vezes, um convidado aqui, pessoas da própria live, tá bom? A gente vai dar um jeito, tá bom, gente? Então vamos lá. Ó, bora lá. Vamos começar aqui. Vamos lá. Esse aqui é o documento oficial da resposta, saiu agora às 7h30. Então vamos lá. Jair Messias Bolsonaro, por seus advogados, que esta subscrevem nos autos do processo em epígrafe, tendo sido intimado para se manifestar em 48 horas sobre suposto descumprimento das medidas cautelares impostas, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência expor e requerer o quanto segue. Tá? Ó, tem um cara aqui na live chamado Ricael. Ele falou assim, a cada nova explicação mais absurda aparece, exatamente. Tem um outro rapaz aqui que escreveu aqui, cadê? Tem uma pessoa que escreveu assim, tem que se explicar de que não foi embora. Não entendi direito. Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco eu vejo. Passou aqui eu não consegui ler tudo. Vamos lá. Então vamos lá. No último mês, o peticionário teve 2 celulares apreendidos. O primeiro, quando da imposição de medidas cautelares, que o proibiam de utilizar as redes sociais e determinavam o uso de tornozeleira eletrônica. E o segundo, quando determinada a sua prisão domiciliar. A partir do recorte de parte do conteúdo desses celulares, a Polícia Federal elaborou o relatório final, aventando supostos descumprimentos das medidas cautelares que, desde 2024, vêm sendo sucessivamente impostas ao ex-presidente. Aqui ele está narrando, tá? Ele está narrando o que ele está explicando. Então vamos lá, agora que começa a defesa. Ele já começa falando o seguinte: a mais indisfarçada manifestação do lawfare. Gente, para quem não sabe o que é lawfare, tá? Lawfare é utilizar a lei de uma maneira a perseguir uma pessoa, tá? É basicamente isso. É você utilizar os meios jurídicos
para perseguição, para tipo assim, fazer de tudo para perseguir aquela pessoa e prejudicar aquela pessoa através da lei. É basicamente isso, tá? Então vamos lá. Olha o que ela colocou assim, ó. Olha o que eles colocaram. A mais indisfarçada manifestação do lawfare. Ou seja, ele tá imputando, no primeiro capítulo da resposta, ele tá imputando crime à Polícia Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. Porque o lawfare, ele não vai falar só da Polícia Federal. Ele vai dizer, ele tá falando do ministro também. Porque o ministro é que analisa isso. Tá? Eu acho, na minha humilde opinião, tá? Só por esse primeiro capítulo, eu acho que o Bolsonaro vai ser preso. Tá? Eu acho que ele vai ser preso. Isso aqui não é uma resposta, isso aqui é um ataque. Tá? Eu acho que ele vai ser preso. Preso que eu digo, ele já tá preso, mas eu digo preso cadeia, né? Vamos lá. O relatório da Polícia Federal causa espanto. Encaixa-se como uma peça política com o objetivo de desmoralizar um ex-presidente da República, que quer queiram as autoridades policiais ou não, ainda é um líder político. Gente, essa resposta é totalmente política. Já deu para ver aqui pelas primeiras linhas. Eles estão respondendo isso com política. Não é uma resposta técnica, é política. Simples assim. Gente, já teve alguém que... Será que eu sou o primeiro a ler isso aqui na internet? Será que eu tô sendo o primeiro? O relatório... então vamos lá. Ainda é um líder político, expondo sua vida privada e acusando de fatos tão graves quanto descabidos. Parece incrível, mas boa parte do relatório dedica-se a um disse-me-disse sem qualquer relevância para a investigação. Meu Deus do céu, gente! Eu mostrei ontem aqui a petição. Lá mostra o Bolsonaro fazendo de tudo contra o processo e contra as decisões impostas. Gente, absurdo. Os caras foram por tudo ou nada. Transcreve e replica diálogos que não têm a menor relação com fatos em apuração. Afinal, não parece ter relevância para a investigação o fato de o presidente pretender apoiar o governador Tarcísio ou um de seus filhos como candidato a presidente da República. Mas não foi só isso que estava lá. Absurdo. Conversas privadas, movimentações financeiras, pagamentos feitos a profissionais, tudo foi cuidadosamente transmitido à imprensa, como se dados bancários não fossem protegidos por lei. O pior é que uma transferência de dinheiro para sua esposa, de valores com origem lícita, foi anunciada com base em fontes, como um indício de lavagem de dinheiro. Meu Deus do céu, Gente, ó, na boa, não tem. É o que a gente já imaginava, não tem resposta. Então eles foram pro ataque. É basicamente isso. É necessário presumir que os investigadores sabem que é o crime de lavagem que determina a origem ilícita e não se consubstancia com depósitos via Pix para familiares. Então o objetivo é um massacre, a desmoralização, ou seja, o lawfare em curso. Eu discordo do advogado, tá? O senhor está falando uma grandíssima de uma bobagem, porque os depósitos foram feitos de forma pulverizada, justamente para não cair na malha fina, tá? Absurdo. Vamos lá. Avisem a galera lá do nosso grupo que eu tô lendo isso aqui, tá, gente? De acordo com o Collins English Dictionary, o termo lawfare pode ser definido como the strategic use of legal proceedings to intimidate or hinder é isso? An opponent. Tipo assim, quer dizer que são estratégias, né, utilizando a lei para intimidar
né? Intimidar o oponente. Aí, tá aqui a tradução. O que em tradução livre significa o uso estratégico de procedimentos legais para intimidar ou atrapalhar um oponente. É o que se verifica desse relatório. Parece claro que um rascunho de pedido de asilo ao presidente argentino, datado de fevereiro de 2024, não pode ser considerado indício de fuga. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Um pedido de asilo. Um pedido de asilo que tá lá. Olha, estão me perseguindo. Eu quero ir embora. Me recebam. Não, não é. Isso não é indício de fuga. Mano. Os caras foram pro tudo ou nada. Os caras estão zoando mesmo o barraco. Olha lá. Seria necessário avisar a Polícia Federal, especialmente ao setor da inteligência, que o processo criminal que originou as cautelares foi proposto 1 ano depois. E desde então, o presidente compareceu a todos os seus atos, inclusive estando em sua residência quando determinado o uso de tornozeleira eletrônica por Vossa Excelência. Advogado, aquele pedido de asilo, ele tem que ser aprovado. Então, na verdade, ele pode estar aquilo lá, pode estar lá sendo analisado e a gente nem sabe. E logo que fosse analisado, ele vaza. Porque não adianta ele vazar para a Argentina sem ter o asilo concedido. Então, isso que você está falando não tem o menor cabimento, não tem nada a ver. Tem o menor cabimento. Mas o objetivo, convenhamos, foi alcançado. Manchetes no Brasil e no exterior anunciando que o ex-presidente planejou uma fuga. Nada mais falso, nada mais impactante, sobretudo a pouco mais de 10 dias do julgamento. Nada mais grave, no entanto, que a acusação de descumprimento de medida cautelar pelo ora peticionário e o general Walter Souza Braga Neto, diz a Polícia Federal. Os elementos probatórios corroboram, portanto, a hipótese de que os réus Jair Bolsonaro e Souza Braga Neto descumpriram as medidas cautelares de proibição de manter o contato durante a investigação. Isto porque o peticionário teria recebido um SMS de um telefone atribuído a Braga Neto com a seguinte mensagem: estou com este número pré-pago para qualquer emergência. Não tem zap, somente FaceTime. Abraços, Braga Neto. Gente, isso aqui eu dei muita risada ontem. O Braga Neto não podia conversar com o Bolsonaro. O que ele fez? Ele pegou um telefone pré-pago, enviou uma mensagem para o Bolsonaro via SMS para não ser identificado, só que o cara escreveu: abraços, Braga Neto. Esses são os generais do exército brasileiro. O cara manda, eu sou um espião brasileiro. Atenção, não posso me identificar. Não posso me identificar, mas preciso te avisar disso aqui. Abraços, Ricardo, General Heleno, entendeu? Não dá. Sabe, é bagulho idiota. Vamos lá. A polícia não detectou uma resposta, não aventou um telefonema para este número, mas ainda assim afirma que o descumprimento... Gente, ele tá falando que o cliente dele não o Braga Neto descumpriu, mas o cliente dele não. Gente, é inacreditável, gente. É inacreditável. A polícia não... Ele tá dizendo o seguinte, que ele recebeu a mensagem do Braga Neto. Mas não existe um indício de que o Bolsonaro tenha respondido a mensagem do Braga Neto. Ele tá dizendo isso. A polícia não detectou uma resposta, não aventou um telefonema para esse número, mas ainda assim afirma que o descumprimento das medidas cautelares impostas pelo STF, menos de 24 horas após a ciência das proibições, indicam
a um só tempo, manutenção e fortalecimento do liame subjetivo entre os investigados. É bem mais do que um assinte, é um método. Daí em diante, uma nota pública antiga, uma conversa com o advogado e a utilização de um aplicativo de transmissão de mensagens privadas são apontados como descumprimento das medidas cautelares. Nesse contexto, a Polícia Federal transcreve um pedido para que o peticionário motive pessoas a postarem, mas ele próprio não motivou ninguém. Ainda segundo a Polícia Federal, a evidência do modus operandi de utilização das redes de terceiros para burlar medida cautelar, escrita no fato de o presidente ter enviado a seguinte mensagem por WhatsApp: obrigado, Bahia, deputado. Tal mensagem foi postada por terceiro em rede social, o que não pode ser atribuído ao peticionário. Assim como não se pode considerar essa mensagem como um elemento atrelado à obstrução de investigação ou a um golpe de Estado. Gente, o cara, assim, a cara de pau é imensa. Tipo assim, é cara de pau mesmo. A defesa é assim, ó. Eu vou falar qualquer coisa, eu vou meter o louco. Ó, essa defesa aqui é a defesa que podia ser classificada como vou meter o louco. Tá? Imagina assim, imagina que eu sou o advogado do Bolsonaro, aí eu olho pro Bolsonaro, o Bolsonaro fala assim, você já fez a defesa? Aí eu respondo, cara, meti o louco. Meti o louco. Porque não tem cabimento isso aqui. Olha lá. Sem falar que o citado relatório não traz um único fato novo após sua prisão, a justificar o agravamento da medida cautelar. Enfim, o relatório da Polícia Federal só demonstra sua parcialidade e faz lembrar que essa mesma Polícia Federal foi responsável pela triagem de todas as mensagens que foram utilizadas pela acusação no processo penal. Ponto a ponto, passamos a explicar os fatos. Asilo político. A irrealidade da narrativa se mostra inaceitável, a começar pelo documento que a autoridade policial chama de Minuta de Solicitação de Asilo Político. De acordo com o próprio relatório policial, o documento foi salvo no aparelho do celular do ex-presidente 2 dias após a deflagração da Operação Tempus Veritatis, 10 de fevereiro de 2024. Embora se trate de um único documento em formato editável, sem data, assinatura... Ah, não, mano. Ele não tem assinatura, não vale. Ai, meu Deus do céu. Era um plano, cara. Desde que a deflagração da operação planejou para fugir da... Como dito, a narrativa causa espécie. A autoridade policial evidentemente sabe... que para se aventar uma prisão preventiva é preciso haver fato contemporâneo. Mas aí... Ô cara, fato contemporâneo é porque foi descoberto agora. Então o fato é contemporâneo. Porque ninguém sabia que tinha aquilo. E se ele está preparando, e se essa carta está no celular dele até hoje, o fato é contemporâneo. Mano. Mas ainda assim tem apenas um documento que reconhece ser mero rascunho antigo enviado por terceiro, além da indeclinável... Terceiro é a nora dele. Terceiro. O terceiro que o advogado diz é a nora. É a mulher do Flávio. Tá? Além da indeclinável contestação de que o tal pedido não se materializou. É por isso que a prisão preventiva é por indício e não materialidade. Porque se ele tivesse fugido, ô gênio, nem tava valendo mais nada, eu nem tava lendo isso aqui. A prisão preventiva é cautelar, é uma medida de cautela, porque existem indícios novos que foram descobertos agora de que ele estava planejando uma fuga para a Argentina. Cara, que bizarra, essa defesa é bizarra. Defesa bizarra. Olha o que ele escreveu. Além da indeclinável constatação de que o tal pedido não se materializou. Ai, meu Deus do céu. É óbvio que se não materializou.
Mas é um indício que pode ter uma fuga. Se tivesse uma fuga, se ele tivesse materializado, a gente nem tava aqui agora. Ele tava lá na Argentina. Mano, que bizarro. Que bizarro. Fato é que, com ou sem o rascunho, o ex-presidente não fugiu. Mas a medida cautelar é para ele não fugir. Se ele tivesse fugido, não existiria objeto a ser debatido e você nem estaria fazendo uma explicação. Cara, não é possível, gente. Cara, tipo assim, essa é a famosa defesa meti o louco. Cara, que bizarro. Pelo contrário, obedeceu a todas as decisões emanadas. Por que a Antônia Naisa tá colocando 10 minutos? Não entendi. Deixa o Alambida falar, gente. Deixa falar o Alambida, gente. Vocês ficam se importando com ele. Pô, ele tá dando engajamento aqui, gente. Ele ajuda a gente. Deixa aí. O Sérgio Costa, gente, acabou de dar uma assinatura de presente aqui pro canal. Querido Sérgio Costa, muito, muito, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Inclusive, que o proibia de viajar ao exterior. Respondeu à denúncia oferecida, compareceu a todas as audiências, sempre respeitando todas as ordens desse egrégio STF. Sobre o cumprimento da lei, as autoridades policiais deveriam lembrar que o ora peticionário foi preso em casa. A esta altura, falar em fuga para impedir a aplicação da lei penal parece não ter o menor cabimento. Olha, eu discordo. Para ele sair da casa dele em 5 minutos, pegar um carro, helicóptero, fugir de avião, é rapidinho. Não tem ninguém lá fiscalizando. O documento... Olha, se um monte de gente pobre do 8 de janeiro fugiu, pro Bolsonaro fugir, que tem 40 milhões de reais em dinheiro, é tranquilo. O documento demonstra o contrário do que pretende concluir a autoridade policial. Não só há risco de fuga, como essa fuga não existiu. Não há risco de fuga, como essa fuga não existiu. Nossa, bizarro. Mensagem apenas recebida no telefone de Braga Neto. Ainda mais estarrecedora é a tentativa de tirar alguma conclusão a partir da mensagem de SMS enviada em 2024 ao telefone do peticionário. Tudo o que o relatório final registrou foi que foi identificada uma mensagem recebida por SMS por Jair Bolsonaro por meio de seu telefone tal, enviada pelo usuário telefone tal. O contato escreveu: estou com este número pré-pago para qualquer emergência. Não tem zap, somente FaceTime. Abraços, Braga Neto. O cara se identificou com um telefone que não era para se identificar. O teor da mensagem não poderia ser mais vazio, contudo, a ausência de resposta é mais do que esclarecedora sobre a perseguição aqui apontada. Eu discordo, tá, do eminente advogado, por quê? Se o Jair Bolsonaro ele tinha tomado uma busca e apreensão e os celulares do Bolsonaro foram retirados dele, como é que o Braga Neto tinha o telefone do Bolsonaro? É porque eles estavam mantendo contatos através de terceiros. Como que o Braga Neto ia descobrir o telefone do Bolsonaro se eles não estavam se falando? É porque alguém deu o telefone para fazer esse contato. E o único que poderia dar o número de telefone era o próprio Bolsonaro. Se os dois não se falam, advogado com E, advogado. Como é
que o Braga Neto tinha o telefone particular do Bolsonaro? Se o telefone é particular do Bolsonaro. Ele tinha que dar o telefone, né? Vamos lá. O teor da... vamos lá. Sem qualquer comunicação por parte do ex-presidente. Exatamente, né? Não teve comunicação porque o outro cara avisou. Para emergência. Ainda assim, para a Polícia Federal, o recebimento dessa mensagem corroboraria a hipótese de que os réus Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto descumpriram as medidas cautelares de proibição de manter contato durante a investigação realizada pela Polícia Federal no âmbito da PEC 12.100. E revelaria total desprezo e alienação quanto ao caráter vinculante das decisões emanadas pela Suprema Corte, o que agrava a ilicitude das condutas dos réus. O ex-presidente teria descumprido as medidas cautelares de proibição de manter contato com o seu silêncio? Não, não é com silêncio. Ele descumpriu a partir do momento que ele enviou o telefone particular dele para uma pessoa com quem ele não poderia ter contato. Porque a única pessoa que conhece o telefone do Bolsonaro, o próprio telefone, é o Bolsonaro. Para que o Braga Neto tivesse ciência do número de telefone do Bolsonaro, é porque o Bolsonaro ofereceu o número para ele. Que seja através de terceiros. Simples assim. É incrível ter que dizer que a inexistência de resposta é o exato contrário de manter contato. Eis porque impressiona muito mal a tentativa de afirmar que a medida cautelar de 2024 havia sido prontamente descumprida com o silêncio do ex-presidente. Estes dois exemplos são suficientes para demonstrar que o relato e as conclusões policiais não se sustentam para além da criação de uma narrativa feita para as manchetes, enquanto ao ex-presidente já foi imposto silêncio com a sua prisão domiciliar. Deixa eu agradecer aqui 2 superchats, gente. Primeiro eu quero agradecer aqui o Sérgio Costa, já agradeci, querido, que deu uma assinatura de presente. Aí aqui, o Fernando Neto, muito obrigado pelo ingressinho, querido. E o Ricardo Bernardino também mandou um ingresso maravilhoso. Um beijo, obrigado, querido, obrigado. Vamos lá. Conversa com o advogado Martim De Luca. Tô curioso para saber. Vamos lá. É neste vazio de indícios que também surgem as mensagens com o advogado... Ó, o Milton Cabral Abrão ele mandou um superchat aqui, ele falou assim... Vitor, essa prisão domiciliar deveria ter vigia da PF. Eu não sei se tem, né, cara? Eu realmente não sei quais são os métodos da PF. Isso aí eu não tenho a mínima ideia. Mas é o seguinte, ele tá de tornozeleira. Eu acho que assim, se ele quebrar a tornozeleira parar de dar sinal, ele já tem que correr pra lá, né? Mas às vezes demora esse aviso e dá tempo dele fugir. É neste vazio de indícios que também surgem as mensagens com o advogado norte-americano Martin De Luca. Antes mesmo de apresentar as mensagens, a Polícia Federal entendeu mais importante destacar uma contextualização fática sobre o interlocutor do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que importa a priori seria o interlocutor, bem porque, conforme se vê do restante do relatório, as falas propriamente ditas passam longe de sustentar as conclusões lançadas pela Polícia Federal. De início, é pertinente lembrar que todas as trocas de mensagens são anteriores às cautelares. Depois de destacar postagens do advogado, a Polícia Federal narra algumas mensagens trocadas entre o causídico e o ex-presidente. Mas a conversa com o Martin De Luca não tem a ver com as medidas cautelares. Tem a ver com o golpe que o Brasil está sofrendo
e os ataques internacionais que o Brasil está sofrendo, mostrando que o Martin De Luca estava guiando o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, para atacar a soberania nacional. Eu nem sei por que você escreveu isso aqui. Isso aqui é reiteração de conduta delitiva. O advogado americano não é investigado em nenhum feito e não há qualquer proibição de contato do peticionário com o advogado. O relatório segue na narrativa de postagens do advogado e mensagens do ex-presidente solicitando assessoramento. Logo após o envio da imagem acima, Jair Bolsonaro manda mensagem de áudio ao advogado solicitando assessoramento para a produção de uma nota para que o ex-presidente pudesse divulgar em suas redes sociais. O texto colocado sob análise não tem qualquer relação com a ação proposta pelo defensor para cliente independente em outro país. Para cliente independente em outro país. No mais, trata-se de nota pública, postada ainda dia 13 de julho. Mas é a partir desses eventos que a Polícia Federal pretende criar um cenário de ações previamente ajustadas entre o investigado Jair Bolsonaro e o representante judicial da empresa Rumble, Martin De Luca. Nesse sentido, a circunstância fática, mas é exatamente isso. O Martin De Luca, ele está citado porque todos já perceberam que ele faz parte de toda essa organização. Simples assim. Eu acho que esse Martin De Luca não pisa mais no Brasil. Aí fala o advogado, previamente ajustadas? Qual seria o indício a sustentar tal alegação? Receber uma cópia de uma ação judicial? Ora, tais fatos não podem indicar atuação criminosa, nem muito menos desrespeito às cautelares. Ele não mandou somente uma ação, ele estava ajudando o Bolsonaro a se portar para atacar a Suprema Corte e a soberania nacional. Por favor, gente, que absurdo. Que absurdo. Vamos lá. Tem alguém que mandou mais um superchat? O Gui Maciel. Um beijo, Gui Maciel. Obrigado pelo super sticker, querido. Obrigado. A Camille Claudel também mandou uma assinatura de presente. Um beijo, Camille, querida. Um beijo. Gente, eu vou lembrar vocês que a nossa campanha para assessoria jurídica já começou, tá bom? A gente começou no dia 20, então a gente tem até o dia 5 para fazer aquela ajuda, todo mundo dá um pouquinho, depositar nesse Pix que tá na tela aqui, ó. Esse Pix que tá na tela, é por ali que a gente paga os advogados mensalmente, a nossa assessoria jurídica, tá bom, queridos? Então, quem puder ajudar, ajude com qualquer quantia, o que couber no seu bolso, tá bom, queridos? Vamos lá. Eletricista acabou de mandar uma assinatura também aqui, acabou de mandar assinatura de presente. Eletricista é um queridão. Vamos lá. Na inclusão desta troca de mensagens com o advogado, um pouco disfarçada... Não, peraí. Na inclusão desta troca de mensagens com o advogado, uma pouco disfarçada tentativa de proibir quaisquer conversas com pessoas que possam compartilhar o mesmo matiz político e, portanto, as mesmas críticas. Eis porque o relatório traz salto lógico que nem mesmo o recorte de mensagem da polícia é capaz de sustentar. Não entendi, mas beleza. As conversas de WhatsApp. Por fim, é necessário registrar de forma clara e expressa que o ex-presidente nunca esteve proibido de utilizar o WhatsApp, de trocar mensagens ou de se manifestar. Mas rede social não é WhatsApp? Não é rede social? Até o último dia 17 de julho, o peticionário podia conversar livremente com seu filho Eduardo, inclusive sobre a sucessão das eleições presidenciais que estão por vir. De fato, as conversas recortadas pela Polícia Federal, inclusive de desavenças que desmente a ideia de uma atuação coordenada, servem mais às manchetes do que o dos autos. Afinal, a participação nas eleições dos personagens políticos citados nas mensagens é lícita. A participação do ex-presidente nesse debate também. Ainda assim,
A desavença entre o peticionário e seu filho sobre este tema mereceu destaque no trabalho policial e ganhou manchete nos jornais. O relatório quis destacar o peticionário falando de pesquisas de intenção de votos, seu filho criticando o outro pré-candidato, os desencontros de opiniões e mesmo a briga íntima e privada entre pai e filho. Não. Olha, senhor advogado, essa tentativa de colocar Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro como pai e filho é pífia, é bizarra, chega a ser infantil. Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, para a sociedade brasileira, para a justiça, para o sistema político, eles não são pai e filho. Eles são ex-presidente da República, indiciado por vários crimes e tentativa de golpe de Estado, e um deputado pasmem, ainda em exercício, um deputado ainda em exercício, tramando contra a soberania nacional. Então falar mensagem de pai e filho não tem o menor cabimento e, na minha opinião, é tanto absurdo que o senhor escreveu aqui que não é possível que o Alexandre de Moraes não vai meter o Bolsonaro na cadeia. E o Bolsonaro entrando na cadeia não sai mais. Essa é a verdade. Vamos lá. O relatório quis destacar o peticionário falando de pesquisas Não, aqui já foi. Vamos lá. Nada disso deveria importar no relato sobre a investigação. E a Polícia Federal, tão acostumada a grandes operações que partem de amplas interceptações telefônicas, sabe que conversas privadas e temas da intimidade não devem ter qualquer destaque. Cara, é muita cara de pau. Todas as conversas não são conversas privativas de família. Não tem conversa familiar ali. Ali todas as conversas estão diretamente relacionadas às ações de Eduardo Bolsonaro fora do Brasil para tentar um golpe internacional no nosso país. Essa defesa aqui é simplesmente bizarra. Bizarra. Vamos lá. Afinal, bem sabe que a investigação deve começar e terminar na apuração dos fatos, não na criação de notícias. É muito ataque, gente. Ainda assim, não é coincidência que os jornais de hoje já destaquem a influência direta das revelações dessas conversas privadas nas articulações políticas pré-eleitorais. De toda forma, o que está presente nas trocas de mensagem, ainda que não tenha sido destacado pelo trabalho policial, é que a conversa com o Eduardo termina quando Vossa Excelência proíbe o peticionário de falar com o filho, em mais uma demonstração de obediência às decisões desta Suprema Corte. Dessa colenda, né? Esse C aqui de colenda Suprema Corte. Olha, a Mirella Abdul falou assim: Panchorra, parabéns pelo teu trabalho. Moro na Suíça. Olha, amiga da nossa Andréa Strom, que linda! Então, Andréa Strom também é da Suíça. Ah, não, Andréa Strom é da Suécia, gente, desculpa. Andréa Strom é da Suécia, me confundi com Suíça, desculpa, gente. E te escuto com o auricular até pegar no sono, pois agora estamos com 5 horas a mais. Um abraço, Bolsonaro na prisão já. Mirella, um beijo no seu coração e muito obrigado pela força, obrigado pelo generoso super sticker e pelo super chat. Muito obrigado por esse incentivo, tá bom? Isso aqui é muito importante para a live se manter de pé. Um beijo, querida Mirella, um beijo. Vamos lá. Discordância e críticas não podem ser confundidas com desobediência e muito menos com cometimento de um crime. E vale lembrar que
nem quando da troca de mensagens com o filho, nem depois das novas medidas cautelares, o ex-presidente foi proibido de se manifestar ou mesmo dar entrevistas. Assim como não foi proibido de utilizar o WhatsApp, que é um aplicativo de mensagens de uma rede pessoal e não social. Ó, ele está querendo descaracterizar o WhatsApp como rede social. Vocês viram ali que antes eu já te falei sobre isso? Eu falei que o WhatsApp é uma rede social? Não é um aplicativo de mensagens. É um aplicativo de rede social. Porque pelo WhatsApp você faz grupos, você faz lista de envios. É uma rede social? Sim. Tem grupos de debate, tem de tudo lá dentro. Ele quer dizer que é um sistema de mensageria, o que não é, tá? Vamos lá. Em nenhuma das decisões há qualquer menção ao uso de WhatsApp ou restrição ao envio de mensagens à lista de contatos privados. Bom, eu discordo, tá, gente? Agora, o que o ministro Alexandre de Moraes vai falar sobre o WhatsApp, a gente vai ficar sabendo. Porque é o seguinte, olha, pensem comigo. Se o ministro Alexandre de Moraes engolir esse negócio aqui de que o WhatsApp não é rede social, esquece, tá? Porque aí liberou geral. Liberou geral. Porque aí todo mundo que tiver bloqueado nas redes sociais usa o WhatsApp e continua propagando o que quiser pelo WhatsApp. Sem problema nenhum. O que vai ser decidido aí eu não sei. Mas eu acho que não. Eu acho que o WhatsApp é rede social. Tá? Em nenhuma das decisões há qualquer menção ao uso de WhatsApp. Bom, de forma absolutamente diferente, o WhatsApp é um aplicativo de troca de mensagens privadas protegidas por criptografia ponta a ponta. Não conta com o algoritmo, não apresenta novos contatos, não entrega mensagens para fora da rede privada e cadastrada no celular. Não tem absolutamente nada a ver. O próprio Facebook é rede social e você só entra se for convidado e tiver o teu cadastro no celular. Nada a ver. Vamos lá. Não conta com qual algoritmo, não apresenta novos contatos, não entrega. Tá. Tanto não há confusão entre o aplicativo de mensagens e as redes sociais, que em outras situações essa diferença acabou por ser registrada em decisões judiciais. É o que aconteceu, por exemplo, no inquérito 4921, quando Vossa Excelência determinou a oitiva de especialistas em monitoramento de grupos de apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais e nas plataformas de mensageria WhatsApp e Telegram. Bom, ele foi esperto aqui, ele pegou uma jurisprudência aqui, ele pegou uma decisão onde o próprio ministro colocou plataformas de mensageria. Então aí, aqui ele pode até se livrar por conta disso aqui, foi esperto. Assim, não há que se falar ou mesmo supor qualquer ilegalidade, descumprimento por meio... Enfim, vamos ver o que vai dar. O que a própria Polícia Federal esclarece estar limitado aos contatos salvos pelo peticionário em seu aparelho. Olha, eu não sei, tá, até que ponto esses... Isso aí é tipo uma burla técnica, né? Você tá proibido de se comunicar. Aí você vai lá e usa o WhatsApp dizendo que não é rede social, mas você se comunicou, entende? Então, às vezes o meio não é importante. O importante é que você se comunicou. Vamos ver o que o Alexandre de Moraes vai falar. Na minha opinião, já devia estar preso. Eu nem sei porque tá solto ainda. Vamos lá. E não há que se falar em desrespeito às medidas cautelares quando o ex-presidente atendeu às ligações e chamadas de vídeo durante as manifestações realizadas no dia 3 de agosto. Conforme já demonstrado no agravo regimental interposto pela defesa contra a decisão que decretou a prisão domiciliar, nem o ex-presidente estava proibido de se manifestar, nem a mera saudação, sem qualquer pronunciamento, poderia sequer ser remotamente confundida com a produção de conteúdo ilegal. Isso aqui é totalmente absurdo, tá? Porque assim, o Bolsonaro estava se manifestando
num lugar onde o objeto era justamente o ataque ao Supremo Tribunal Federal. Se você manda um alô para todo mundo que tá ali na frente do caminhão, atacando o Supremo Tribunal Federal, pelo amor de Deus, você confraternizar com essas pessoas é você corroborar com tudo que tá escrito ali, com tudo que tá falado ali. Ele sabia perfeitamente. Sabe? É infantil, são desculpas infantis. Desculpas infantis. É bizarro. É tipo assim, ó, eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Vamos lá. A tua mãe fala pra você assim, você está proibido de usar chinelo. Eu só quero que você ande aqui neste local com tênis ou sapato. Eu falo isso sempre pro meu filho, por isso que eu tô falando isso aqui. Aí, porque aqui na chácara tem bichinho no chão, né? Eu fico com medo que o meu filho se machuque, né? Seja picado por algum bicho. Aí eu falo pra ele assim, filho, você está proibido de andar de chinelo aqui fora. Eu quero que você não é pra você andar de chinelo aqui fora mais. Tem que andar com um calçado diferente de um chinelo. Aí ele vem e aparece com um chinelo que não é de dedo. É aquele chinelo que você enfia o pé. Aí ele fala assim, você não falou se era chinelo de dedo ou chinelo sem o dedo. Aí então quer dizer, ele desobedece utilizando uma vírgula. Quando ele entendeu que era para utilizar somente um calçado fechado, entende? Então, é exatamente isso que ele está fazendo aqui. Basicamente isso. Ó, você falou que eu não podia me comunicar, mas você não falou se era só o WhatsApp, se era só não sei o que, bibibi, bobobó. Sabe, é ridículo. Tá? Vamos lá. A tentativa de incriminar o envio de mensagens privadas para sua lista de contatos é, de um lado, dar uma interpretação elástica às medidas cautelares impostas, que, pelo contrário, deveriam ser sempre leitura restrita e precisa. De outro, demonstra que já foi apontado no agravo regimental interposto pela defesa que as medidas cautelares receberam novos contornos e fundamentos com as sucessivas decisões, permitindo uma errônea interpretação que atinge a liberdade de expressão do peticionário, devendo ser levadas a referendo pelo colegiado. Por fim, mais uma vez, se aproxima perigosamente de uma punição por atos de terceiros. Outros escolheram publicar mensagens de mera saudação em suas próprias redes sociais, mas não há uma só mensagem do peticionário assim orientando. Bem ao contrário, ele ressalta que não poderia falar para não se complicar. Gente, é o seguinte, o que ele fez? Olha, você não pode se comunicar lá na manifestação. Aí o que eu faço? Eu falo assim pro cara, ó, eu tô te mandando essa mensagem aqui, tá? Porque eu amo muito todas essas pessoas que estão aí na frente do caminhão, mas eu não posso falar, viu? Aí o cara vai lá e mostra o celular. Ele não tá se comunicando. Gente, isso é tirar sarro da justiça. Isso é tirar sarro da cara do Alexandre de Moraes. Isso é absurdo, tá? É absurdo. Isso aí, pra mim, é cadeia, tá? Não tem o que se falar. No mais, e para além da ausência de fatos novos ou mesmo contemporâneos, é certo de que não há qualquer notícia de descumprimento de nenhuma das cautelares já impostas nesse último 1 ano e meio. Estes os esclarecimentos cabíveis, razão pela qual, prestados os esclarecimentos solicitados, aproveita-se para requerer a reconsideração no que toca à decisão que determinou a prisão domiciliar. Ele ainda está pedindo que ele saia da prisão domiciliar. Na cara de pau é sem noção. Razão pela qual, prestados os esclarecimentos solicitados, aproveita-se para requerer a reconsideração no que toca à decisão que determinou a prisão domiciliar.
ou, caso Vossa Excelência assim não entenda, o julgamento urgente do agravo regimental interposto pela defesa no último dia 6. Gente. Ai, meu Deus do céu, gente. Olha. Se o Bolsonaro não for preso, eles vão começar a tirar uma onda. Eles vão tirar uma onda. Eu acho que ele vai ser preso. Deixa eu ler aqui um superchat que foi mandado aqui, gente. Espera um pouquinho. E agora a gente vai ver, tá? O vídeo. A gente vai ter mais um preso, tá? Provavelmente entre hoje e amanhã, eu acho que Marcos Duval e Bolsonaro serão presos, tá? O Marcos Duval, a gente vai ver agora a live do Marcos Duval. Ele tá pedindo pra ser preso. A gente já vai ver. Então, ó, Marcos Duval, Bolsonaro e Malafaia. Eu acho que serão 3 presos essa semana, tá? Deixa eu ver aqui quem mandou superchat. Vamos lá. Olha, a Mara Petroviski, querida. Obrigado, Mara. Um beijo. Ela mandou parabéns. Obrigado, querida. A Renata Paturalski. Olá, Renata. Um beijo pra você. Obrigado. Ela se tornou membro oficial da live.